Olá, meus amigos. Prazer em revê-los depois de tanto tempo sem gravar novos vídeos. Infelizmente, retornando nesse momento difícil, nesse momento complicado que vivemos em todas as partes do planeta, né, período em que estamos ainda em quarentena por conta da pandemia do Covid-19. Eu havia anunciado esse vídeo como sendo sobre os Cavaleiros Templários, mas eu acho que esse assunto, embora seja muito importante, vocês vão ver no futuro, pode esperar um pouco. Talvez o momento exija que nós falemos sobre o que está acontecendo agora, sobre a pandemia, sobre as causas espirituais e o que é que realmente está acontecendo no planeta. Eu não vou entrar nos detalhes, eu também já anunciei isso, uma série de vídeos sobre origem do vírus, motivos por trás de governos e de empresas. Eu não vou falar disso agora. Como eu disse, vou falar depois que a pandemia estiver sob controle. E vocês vão entender por que vou falar depois. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouco do porquê disso estar acontecendo. Quais são os movimentos espirituais que trouxeram essa situação e o que fazer, o que você e eu podemos fazer para superar, para fazer com que isso se encerre de modo que seja rápido e com menos sofrimento, né? Embora já tenha havido muito sofrimento. Você que está em casa, às vezes que está sozinho, que não tem ninguém que te visite, eu quero pedir a você que tenha esperança, que tenha fé, que não desanime. Se for preciso, fala com a gente na página, me escreva para mim no novaion52@gmail.com. Não sofra sozinho e não se desespere. Mais importante agora não é pensar se isso vai passar ou não, sei que todo mundo quer que isso passe o mais depressa possível, mas do lado de lá, que pessoas nós seremos, tá bom? Então eu vou começar, antes de entrar realmente nesse assunto, eu preciso relembrar com vocês o vídeo que eu gravei em que eu falei sobre o Templo de Salomão, tanto o antigo Templo de Salomão como o Templo de Salomão que foi construído aqui em São Paulo, Moisés e o número 666. Naquela ocasião eu citei um trecho da Bíblia, 1 Reis capítulo 10, versículo 14, que fala o número da besta, né, o número 666, textualmente. Diz assim: ora, o peso do ouro que chegou a Salomão em um ano foi 666 talentos de ouro. E aí eu mencionei que Salomão era o homem mais sábio e que a sabedoria é atribuída à besta, né? Aqui é necessário sabedoria, é dito lá no Apocalipse 13, também falando sobre a besta. Mas eu quero ir um pouco mais fundo para que vocês possam entender, porque se você entender este vídeo, não este de hoje, mas o vídeo que eu gravei, esse 666, Salomão, o Templo de Salomão, Moisés e o número da besta, né, 666, você a entender isso, você vai entender muitas colocações que eu faço que às vezes as pessoas acham que são maluquice. Por exemplo, a conexão da besta com Telemann, né, o Aleister Crowley afirmava ser a besta. Existe alguma conexão disso com o frenesi de busca por magia salomônica, né, a Goécia hoje em dia? Existe alguma conexão entre essas práticas mágicas e os movimentos evangélicos intensamente judaizantes? Haverá alguma conexão também com a febre de Kabbalah judaica que invadiu o YouTube, a internet? Esses movimentos, eles são movimentos distintos? Eles têm apenas alguma conexão superficial ou eles têm uma conexão espiritual? Eu defendo que há uma conexão espiritual. E eu quero mostrar para vocês, dentro desse próprio texto de 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, em hebraico você lê assim: Kakar vasheish sheishim mayot sheish. Ou seja,
seria a tradução, né? Talentos, 606, né? Seria uma tradução, se a gente fosse traduzir literalmente. As letras desta frase, por exemplo, Sheish, 6, você tem o Shin. Mayot, você tem a letra Men. Depois você tem Sheishin, você tem de novo a letra Shin. E depois Sheish, Vav Sheish, você tem a letra Vav. E Kakar, você tem a letra Kaf. As três primeiras letras, o Shin, Men e Shin, você tem 340, 300. Depois, você já tem aí depois você tem as letras Vav e Kaf, que vão somar 26, Kaf 20 e o Vav 6. A soma da própria frase, das iniciais dela, você terá 666. Então você tem a menção dentro do texto e você tem uma menção cabalística no texto. O mais interessante é que essas três primeiras letras, Shin, Men, Shin, formam a palavra Shemesh, que significa sol. Shemesh significa sol. E depois você tem o Vav e o Kaf, cuja soma 26 é a mesma soma do nome mais sagrado de Deus, o nome de 4 letras, Yod, Re, Vav, Re. Num outro texto, Salmo 84, versículo 11, o versículo 11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, nada de bom reterá aos que andam na retidão. Qual a conexão daquele texto com este texto? Qual a conexão de 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, com Salmo 84, versículo 11? Em hebraico você tem Elohim, Deus, Senhor, Yod, Re, Vav, Re, Jeová, 26, a gematria 26. O Magen, escudo, Senhor. Escudo você não vai ter um escudo em hebraico, então Elohim, Yavé, Magen. Elohim, Yavé, escudo, quer dizer, é um escudo. Shemesh, sol, é escudo e sol. Então ficaria o Senhor, escudo e sol. E Yavé Shemesh, você terá de novo a mesma gematria que você tinha lá em 1 Reis 10, 14. Você tem a gematria de 666. Então, quando o Apocalipse diz que o número 666 é o número da besta, e esta besta, lá no Apocalipse 13, recebeu o poder do dragão, o dragão vermelho, que deu poder à besta escarlate, essa besta é alguém que recebe o poder do dragão, que é o próprio Jeová. O número 666, ele realmente é o número do sol, mas porque ele aqui diz, né, ele é o sol, Yavé é o sol. Mas não é o sol espiritual, é o sol que nós vemos, é o sol físico, é o sol que dá vida ao mundo, mas que também mata, que também produz doenças. Esse é o próprio Yavé. Então, 666, sendo o número de Yavé, é o número tanto da vida como da morte. O Senhor que dá a vida aos que o obedecem, como da morte àqueles que o desobedecem. Eu não citei a cor do dragão e da besta à toa, daqui a pouco eu vou voltar nisso. Em Gênesis 1, 14 e 16, a criação dos luzeiros, né? O Senhor fez luzeiros para governar o dia e governar a noite. A palavra, e os cabalistas mesmo dizem isso, que a palavra meorot, luzeiros, or é luz, né? Orot é plural, meorot, os luzeiros, ela pode ser permutada para a palavra meerat, que significa maldição. É como se, ao mesmo tempo que diz o Senhor fez luzeiros, isso vai aparecer luzeiros, meorot, versículo 14, 15 e 16 de Gênesis 1. A mesma coisa pode ser dito, o Senhor fez maldições, quer dizer, uma falsa luz. Por isso que você não deve se impressionar com o determinado culto, ele é um culto solar, porque nós estamos buscando a luz, porque existe uma luz falsa. Existe uma luz falsa, existe um sol assassino. Existem poderes celestes que são poderes de destruição. Eles são representados pelo 666. O 666 não é apenas a representação de Jeová, mas do céu e da terra que ele criou.
Muita gente pediu que eu falasse sobre o filme O Poço, ainda não é, o vídeo não é sobre o filme O Poço da Netflix, mas o que eu vou falar aqui já vai dar uma ideia para que você entenda melhor o filme. No capítulo 10 do livro de Jeremias, versículo 12, é dito: Ele, o Senhor, né, Ele fez a terra por seu poder, Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus por sua descrição. Observa que aqui também a menção ao Chokhmah, né? O Senhor criou por Chokhmah, Ele criou por sua sabedoria. Mas a primeira frase, Ele fez a terra, Asa Aretz, a gematria é 666. Então 666 é como se fosse a identidade do dragão, que ele comunica a um homem, que é a besta, que foi Salomão, e que foram outros homens ao longo da história. Inclusive, todo homem tem potencial para ser a besta, por isso que é dito que é o número do homem, ou de um homem, pode se ler assim também. Mas é também o sinal, a impressão digital dele na Terra. No filme O Poço, da Netflix, você tem o poço onde logo no começo é dito que tudo ali diz respeito à comida, né? É o nosso planeta, é um restaurante gigante. Você sendo vegano, vegetariano, de qualquer forma, para viver, você precisa eliminar outras formas de vida. Falando em pandemia, né? Se o Covid-19 entrar no seu corpo, você vai querer que o vírus morra, né? Você não vai ficar com pena do vírus, você vai querer que ele morra para que você viva. Então é impossível viver sem ceifar vidas aqui. Tudo tem a ver com isso. Aquele poço tem 333 níveis. 333 o número da dispersão, o número de Choronzon. Né? E o filme retrata essa dispersão, essa fome, essa necessidade que toma o controle da mente e da vida das pessoas. E existem 2 por andar, então nós temos 666 pessoas, 666 homens e mulheres lutando por comida. É uma descrição, é uma revelação, porque esse que é um filme gnóstico faz, ele descobre aquilo que aos nossos olhos está escondido, é um sinal, é um símbolo, uma parábola, mostrando o nosso universo, nossa realidade. Por mais que você ache ela bonita, nosso universo só parece bonito porque a realidade dele não foi descoberta, mas o nosso mundo é aquilo que você vê ali no filme O Poço. Então a Terra, o número 666, diz respeito à Terra que Jeová criou. Isaías 42, versículo 5. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, aquele que espalhou a terra e aquilo que dela sai, aquele que dá fôlego ao povo sobre ele, espírito para os que nele andam. Aqui você tem 2 textos. Deus, o Senhor que criou os céus. Rael Yahvé Borá Shamayim. A gematria desta frase, o Senhor que criou os céus, é 666. Ou seja, os éteres, os céus, os ares que cercam o nosso mundo, as dimensões espirituais que cercam o nosso mundo, são criação dele, são marcadas pelo número 666. E aquele que espalhou a terra, Haka Aretz, a gematria também é 666. Então, tanto o céu como a terra têm o selo de seu Criador, que é o 666. Bom, por que eu fiz um destaque aqui para a cor do dragão da besta, e por que eu estou falando de 666? No livro do Êxodo, no capítulo 14 do livro do Êxodo, nós temos a famosa travessia do Mar Vermelho, em hebraico o Yam Suf, Mar Vermelho, em que Moisés atravessa e os egípcios, os hebreus atravessam e os egípcios não passam, eles são submergidos. Em Êxodo 14 estão os versos que vão compor, os 3 versos que vão compor os 72 nomes de Deus. É de lá que os cabalistas extraem os 72 nomes de Deus. Cada um desses nomes escrito com 3 letras. A quantidade de letras que você tem ali é 216. Por que isso é importante? Primeiro, 216 é 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, se você pegar o número da besta e fizer 6 vezes 6 vezes 6, quem tiver inteligência calcule o número da besta, diz lá o Apocalipse 13, você terá o número 216, ou seja, os 72 nomes de Deus estão diretamente conectados ao número da besta.
E 216 também é a gematria de Gevurah, a Sefirá de Gevurah. Qual é a cor de Gevurah ou Geburah? É a cor vermelha. Quando eu comecei a falar sobre Telem, eu disse que o desequilíbrio do sistema telêmico era indicado pelo apelo incessante à cor vermelha, a mulher escarlate, a besta escarlate. O que Gevurah significa? Gevurah, um outro nome de Gevurah é Din, rigor. Ela é a Sefirá que, segundo os cabalistas, já estava em atuação no começo da criação do universo para que Deus pudesse reprimir-se no Tzimtzum, para abrir o espaço da criação. Quer dizer, eu já disse isso várias vezes, a Bíblia ela é como um mosaico, como um caleidoscópio. Você vê um monte de histórias, mas essas histórias são paralelas ou outras recontagens em outros cenários com outros personagens da mesma história. Ou seja, a travessia do Mar Vermelho nada mais é do que a criação que aparece lá no Gênesis capítulo 1. É o mesmo cenário. Se você fizer uma pequena alteração nas Nekudot, em algumas letras da palavra Yan Suf, você terá a palavra Ain Sof, o infinito, que vem antes da manifestação da árvore da vida. Ou seja, os hebreus não atravessam o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar do Infinito. O que você tem ali é a ação de Moisés, inspirado pelo dragão, como uma espécie de feiticeiro que abre o Mar Vermelho, ou seja, usa o poder de Geburah para criar um espaço no qual as luzes são extraídas do Mar do Infinito e materializadas. A entrada na Terra Prometida não teve nada de felicidade, eles atravessaram o Mar Vermelho e morreram no deserto. E quando chegaram a Canaã tiveram que lutar e, se ousarmos unir os hebreus do passado com os judeus de hoje, continuam lutando. Ainda não há paz na Terra. Então todas as promessas de Jeová não se cumpriram. O que nós temos ali é as luzes extraídas do Mar do Infinito e materializadas. Por que eu disse que isso tinha a ver com pandemia? Primeiro, nós estamos passando pela Páscoa Judaica. De 16, completa-se o período que começou no dia 8 da Páscoa Judaica. Essa Páscoa foi o anúncio justamente da saída do Egito para a Terra Prometida. Sendo que a última praga foi uma mortalidade invisível, né, que simplesmente afetou os primogênitos do Egito. Mas o que está acontecendo agora é uma ação do poder 666, do poder de Gevurah intensa sobre a humanidade. Uma forte ação da Sefirá de Gevurah sobre o planeta. Ela se identifica como? Gevurah é restrição. Ela atua estabelecendo separação entre as coisas. É a Sefirá de Gevurah que atua, por exemplo, para fazer com que a célula fertilizada dentro do útero comece a se multiplicar. Ela é essencial para que a vida apareça, mas quando ela atua demais, ela destrói a própria vida. Então, o que está acontecendo agora? Restrição de contato, leis rígidas, medo, mesmo que você fala, tô cagando para a quarentena e vou sair na rua, você vai ter medo. Você tem medo do contato, você tem medo da proximidade, pessoas afastadas, separadas, controladas, vigiadas. Essa é uma ação muito forte de Gevurah sobre o planeta. E por que essa ação está acontecendo? Porque nós estamos no ano da letra Het. A letra Het é justamente a letra de Raim, vida. Tudo aquilo que nós viemos trabalhando desde 2012, quando começamos o trabalho com a retificação da letra Aleph, ele deve germinar agora. Claro que não só para nós, né? Isso não nós assumimos esse trabalho, mas esse trabalho vem acontecendo no planeta. Então aquilo que foi gestado deve nascer esse ano. A letra Het também é a primeira letra da Sefirá Hesed, que significa misericórdia. A Sefirá que está justamente em oposição à Sefirá de Gevurah. Quer dizer, essa restrição intensa de Gevurah quer impedir que a vida misericordiosa apareça, que ela venha a emergir. Então nós estamos diante da ação do poder do dragão, do poder da besta, dos poderes restritivos da Sefirá de Gevurah. E o que nós devemos fazer então? Em primeiro lugar, manter a calma. Segundo lugar, não importa, tudo isso está acontecendo para que você deseje desesperadamente sua vida antiga.
Eu já vi muita gente postando como vai ser o mundo depois da pandemia. O mundo depois da pandemia vai ser de pessoas desesperadas para voltar à normalidade. Talvez você esteja desesperado para voltar à normalidade. E é exatamente isso que querem que você faça. Voltar à normalidade vai ser esquecer que todas as leis que nós tanto valorizamos não são nada, que a nossa liberdade não é nada, que a vida humana não é nada. Agarrar-se a essas ilusões para sentir conforto vai ser aprisionar-se nessas ilusões, talvez sem saída. Então agora que você não pode viajar com os filhos, agora que você não pode ir para o parque todo fim de semana, agora que você não pode gastar dinheiro, tá até inseguro com o dia de amanhã, talvez tenha perdido o emprego, talvez tenha tido seu salário reduzido, é agora. É nessa restrição que você deve meditar sobre o que realmente é importante. Terceiro lugar, eu tenho relutado, apesar de alguns me chamarem de aproveitador, né, em abrir cursos online. E eu explico, eu sinto muita dificuldade e eu tenho medo que ao abrir os cursos online, nós transmitamos a imagem de que basta isso, você paga aí, me ouve e acabou. Eventualmente nós faremos, eventualmente abriremos cursos online, mas eu preciso que você compreenda, e observando isso, que não existe iluminação aqui, nesse contato. Aqui o máximo que pode acontecer é acender uma fagulha dentro de você. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos decidir trabalhar lado a lado, nós precisamos decidir caminhar juntos. Essa distância é justamente para que isso não aconteça, para que as pessoas se acostumem a essa comunicação vazia, virtual, que elimina o analógico, que exige o contato, interação, confronto, verdade, realidade, frustração, decepção, expectativa. Todas essas coisas só podem acontecer pessoalmente. E essa força quer justamente que nós não nos aproximemos. No ano passado, eu não falei do 52? Quando eu lancei o desafio do Fluam as Minhas Lágrimas, que eu não esqueci, estou aguardando, não era o momento. Se eu tivesse falado antes, agora nós estaríamos impossibilitados de nos encontrar. Os 52 vão reunir pessoas, não virtualmente, não em salas de bate-papo, não em chat. É necessário que nós sejamos um. E que essa unidade não seja fantasiosa, estamos separados, mas estamos juntos. Ela precisa ser real em todos os aspectos dela. Pense nisso, medite sobre isso. Não desista de fazer suas orações. Eu tenho postado muita coisa sobre a pandemia, eu tenho postado muitos artigos, o máximo que eu tenho podido, porque eu mesmo, não por conta da epidemia, tive uma perda muito significativa na minha família. Inclusive hoje, dia 14, está fazendo um mês que essa perda aconteceu. Eu hesitei até em postar o vídeo porque eu não queria lembrar que voltei a gravar nesse dia. Mas eu pensei que era justamente o contrário. Eu deveria postar esse vídeo para dizer para vocês, não desistam, não se entreguem, não se rendam. Essa força vai continuar atuando sobre nós enquanto nós não escolhemos a vida, não escolhemos uns aos outros, não prefiramos uns aos outros, sem pieguice, sem discursinho vazio. A besta é sábia. A besta tem Hokmah sobre ela. A besta é poderosa, tem forte poder de restrição. Mas a restrição que a besta está impondo sobre nós é justamente para impedir que nasça em nós a luz que diante há eras e eras tem estado aqui e quer se libertar, quer transcender a terra, quer transcender os céus, quer transcender o Deus Criador dos céus e da terra. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, não deixe de curtir o vídeo Sob o Olho de Vales.